Você consegue imaginar o Pelé fazendo um gol de pênalti com o Brasil, perdendo por 2-0 em uma Copa do Mundo e correndo para provocar o goleiro adversário? Ou Ronaldo Fenômeno, Cafu? Difícil imaginar, não é? E antes que alguém diga que foi apenas uma provocação, este vídeo não é sobre um gesto isolado, porque não foi essa atitude que eliminou o Brasil, mas ela simboliza exatamente o momento que vive a seleção brasileira. O mínimo que o torcedor esperava nesse momento é ver seus jogadores desesperados para buscar a bola, acelerar o jogo e lutar até o último segundo. Provocar o goleiro adversário naquela situação demonstra uma desconexão com a realidade. Demonstra falta de entendimento do tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Talvez seja o retrato perfeito de uma geração que durante muitos anos pareceu mais preocupada consigo mesma do que com o peso da camisa pentacampeã do mundo. Uma geração marcada por eliminações dolorosas, por falsas esperanças, por polêmicas e por uma desconexão cada vez maior com o povo brasileiro. E essa distância não apareceu da noite para o dia. Ela foi construída aos poucos, dentro de campo, fora dele, em entrevistas, em atitudes, em declarações que fizeram o torcedor se perguntar se alguns jogadores realmente entendem quem está do outro lado da televisão. Ah, pô, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Afinal, Rafinha talvez esteja faltando mais tempo de férias para aproveitar seu salário milionário, não é? Porque para quem trabalha 6 dias por semana, pega ônibus lotado, faz hora extra e economiza dinheiro para comprar uma camisa da seleção ou assistir a um jogo, ouvir um jogador reclamar que quase não tem férias, soa como um enorme tapa na cara. O problema nunca foi ganhar milhões. O problema é perder a noção da realidade de quem sustenta o futebol. Essa geração nunca conseguiu entregar aquilo que sempre fez o brasileiro se apaixonar pela seleção: identificação. E talvez a eliminação para a Noruega tenha colocado um ponto final nesse ciclo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, talvez exista um motivo para olhar para frente com esperança. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti errou. E errou muito nas alterações contra a Noruega. As críticas são justas, mas também é justo olhar para o contexto. Ele teve apenas um ano de trabalho para conhecer um elenco completamente novo, para tentar implantar uma filosofia. Um ano convivendo com lesões, mudanças constantes e desfalques importantes. Militão, Rodrigo, Estevão. Durante todo esse período, praticamente nunca conseguiu repetir a mesma equipe. É impossível construir uma identidade dessa forma. Até 2030 terá tempo para isso. E a cobrança será muito maior, porque agora não haverá desculpas. Ancelotti terá tempo para formar um elenco, definir uma ideia de jogo e criar uma seleção com personalidade. E se existe alguém no futebol mundial que já provou saber montar equipes vencedoras, esse alguém é Carlo Ancelotti. Renovação de elenco, toda geração chega ao fim. E talvez este seja o momento de aceitar que alguns ciclos precisam ser encerrados. Casemiro, Marquinhos, Danilo. Todos construíram carreiras brilhantes em seus clubes. Mas a seleção brasileira exige algo diferente. Ela exige identificação, exige liderança, exige crescer justamente quando a pressão aumenta. E, infelizmente, essa geração nunca conseguiu entregar isso. Nos momentos decisivos, faltou personalidade, faltou alguém disposto a chamar a responsabilidade, faltou aquele jogador que olhasse para os companheiros e dissesse: hoje ninguém tira essa vitória da gente. A passagem de bastão. Durante mais de uma década, Neymar foi o rosto da seleção brasileira.
Seu talento nunca esteve em discussão. Talvez tenha sido o jogador brasileiro mais talentoso desde Ronaldinho Gaúcho. Mas talento e liderança nunca foram a mesma coisa. Durante anos, o Brasil esperou que Neymar se tornasse o líder que Ronaldo, Cafu e tantos outros foram. Esse momento nunca chegou. Sua carreira foi marcada por lesões importantes, por decisões questionáveis fora de campo e por polêmicas que muitas vezes falaram mais alto do que seu futebol. Seu legado técnico é enorme, mas seu legado como líder sempre deixará dúvidas. Agora, esse protagonismo parece finalmente começar a mudar de mãos. Vinícius Júnior ainda está longe de ser unanimidade quando veste a camisa da seleção, mas nesta Copa mostrou algo que muitos esperavam havia anos. Chamou o jogo, voltou para marcar, correu, reclamou, lutou, assumiu responsabilidades, ainda precisa melhorar muito, mas pela primeira vez parece disposto a carregar um peso que durante anos ficou grande demais para quem o vestia. Novos talentos. O maior motivo para acreditar em 2030 esteja justamente na nova geração. Endrick, Estevão, Rayan e Danilo Santos chegarão muito mais experientes e outros nomes aparecerão. Sempre aparecem. Nossa história sempre foi escrita por jovens que surgiram quando ninguém esperava. A verdade é que o Brasil não perdeu apenas para a Noruega. O Brasil perdeu para anos de erros acumulados e decisões equivocadas. Perdeu para uma geração que teve talento suficiente para conquistar o mundo, mas que nunca conseguiu conquistar completamente o próprio torcedor. E isso dói, porque o brasileiro aceita perder. O que ele não aceita é sentir que a seleção deixou de representar aquilo que sempre representou. Raça entrega respeito. Identificação. O Hexa vai ter que esperar, mas talvez, pela primeira vez em muito tempo, essa eliminação tenha servido para algo maior. Este é o 90 Minutos. Deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!